Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o episódio 2, criança e os efeitos negativos da pandemia, né? E vamos trazer a miopia. Por quê? Porque a miopia hoje já é uma questão epidemiológica, né? Ela já se tornou uma epidemia entre jovens e crianças, né? Crianças e jovens. E a estimativa para 2050 é que a gente tenha 52% da população míope. Né? Na Ásia a gente já tem 90%, certo? No Brasil a gente já tem 35 milhões de míope. Então, se não for causa genética, a gente precisa entender o que causa para a gente fazer a prevenção. O enfermeiro é a pessoa que faz a prevenção a nível básico, já que ele vai nas escolas, ok? E já que no PSF não tem oftalmologista. Então, é a gente que tem que detectar isso, né? Em tempo oportuno. Né, que é 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos, por quê? Porque até os 7 anos a visão se desenvolve. E a gente tem que pensar que se a gente tiver um problema de miopias e miopias de altos míopes, ok? A gente vai ter um problema de segurança do paciente com este tipo de paciente, não só agora, mas num futuro muito maior. Então a gente tem que fazer isso antes, agir antes com prevenção e educação em saúde, antes que isso aconteça. Então, a gente tem que informar a mãe sobre isso aqui que está acontecendo. E hoje eu vou trazer a investigação com 10 dados excelentes aqui que você pode fazer para detectar se essa criança está com miopia ou não, tá? E então, vamos ver. Quando a gente faz uma investigação, a gente vai colher os dados subjetivos, ok? Então, eu vou pela idade. Então, se ela tem 2, 4 anos, eu falo, opa, eu tenho chance aqui. Né, de agir, porque até os 7 anos vai se desenvolver, ótimo, beleza. E aí eu vou ver se ela tá indo para a escola, porque se ela tá indo para a escola, a gente pode fazer isso na escola dela e pegar o maior número de crianças. Mas se ela não tá indo na escola por conta da pandemia, a gente vai ter que orientar a mãe. E da onde ela vem, né? Da onde ela vem e onde ela mora, porque se for nos extremos, a vulnerabilidade aumenta e aí a chance dela chegar até a cegueira, né? Porque os altos míopes eles têm mais chance de degeneração macular, como descolamento dessa retina. Então, a chance dele chegar a uma cegueira é maior. Então, a gente tem que agir antes disso, né? Mas ele pode complicar se ele tiver um diabetes, um glaucoma congênito, né? Uma catarata congênita, né? Então, assim, tudo vai piorando para essa criança à medida que eu vou investigando. Por exemplo, antecedente familiar com pais com miopia, criança provavelmente míope. Então, pais diabéticos, né? Criança provavelmente diabética. Se não é na fase de criança, é no adulto. E aí a gente vai ver os hábitos dessa criança, que a gente sabe da ação da dopamina aqui por meio do sol, que controla o tamanho dessa retina. Quanto maior, o tamanho do globo ocular. Então, quanto maior o globo ocular, mais dificuldade essa criança tem para enxergar. Então, eu tenho 2 lentes aqui, que a córnea é a lente intraocular, e a luz, ela deve bater aqui, ela dobra de tamanho. Só que o que acontece? Se essa luz chega para cá, ó, ele é hipermétrope. Se ele chega aqui no meio que não chegou na retina, ele fica míope, não enxerga para longe. Aqui ele não enxerga para perto, e aqui ele perde a linha. O astigmata, ele perde a linha, ok? Então, a gente vai vendo tudo isso. Então, quanto mais ele mexer em aparelho de TV, muitas horas, aparelho eletrônico, muita luz azul, é um estímulo tóxico, né? Para o globo ocular, para esse desenvolvimento ocular. E aí ele vai se tornando um grande míope, que é o grande problema. Então, e a gente também precisa perguntar se tem gato e cachorro. Por quê? Se tiver gato e cachorro, provavelmente pode ter a toxoplasmose. E aí a gente faz o diagnóstico diferencial, né? Então, é tóxico, é toxoplasmose, o cuidado é outro, ok? E não é a miopia, ok? Então, a gente também precisa fazer esse tipo de avaliação. E aí a gente vai perguntar os sintomas. Então, por exemplo, o míope, ele vai ter sensibilidade à luz, dor de cabeça, lacrimejamento, o olho fica vermelho, né? Aperta o olho para enxergar. E aí a mãe vai falar para você assim, olha, ele fica aqui, ó, grudado na televisão, ele não fica longe, ele fica longe quando tá de óculos, quando ele tá com uma correção, quando ele não tem correção, ele vem para cá.
Então ele fala assim, a mãe briga, pô, já falei pra você não ficar em cima da televisão que não pode, mas não é que ele não quer, que ele tá ficando lá, é que ele não enxerga. Então ele aproxima da TV. Ah, vai mal na escola. Ah, vai mal na escola por quê? Porque não enxerga e quando não enxerga não ouve direito. Não presta atenção, tem problema cognitivo. Então, de aprendizagem, né? E aí fica difícil, vai complicando a vida dessa criança. E a gente briga com a criança, e na verdade a gente não tem que brigar, a gente tem que ajudar essa criança. Então o enfermeiro tem um papel fundamental nisso, né? E os dados objetivos são os dados que eu, enfermeira, né, vou buscar. Que dados são esses? É lógico que se eu tô lá, eu vou na escola, eu levo um cartaz de Snellen. E o cartaz de Snellen eu posso fazer em várias crianças. Eu marco um dia com a professora na escola e a gente faz essa avaliação e levo a minha equipe. E a gente pode fazer essa avaliação aqui nas crianças, ok? E o que quer dizer isso aqui? Olha, quando eu mostro para ela e ela só consegue enxergar, né? Por exemplo, se é uma criança de 4, 5 anos e ela não sabe números ainda, né? A gente pede para ela fazer com a mãozinha. O que você tá vendo? Assim, assim, assim ou assim? E aí ela me fala. Se ela enxerga só até aqui, isso quer dizer que o olho dela vê a 20 metros o que ela deveria ver a 200. Então ela vê a 20 metros o que ela deveria ver a 100 metros. E quando ela vê 20, 20, que é os menores daqui, ela tem 100% de visão. E aqui ela tem 10% de visão. Né? E se eu pego isso com 4, 5 anos, eu posso trabalhar esse olho da criança até os 7 anos e com 7 anos ela chega a 100% de visão. Né? É o caso muitas vezes que você pega um olho que não trabalha, por que você avalia um olho de cada vez? Porque às vezes a criança está enxergando, mas ela não está enxergando com os 2 olhos. Ela está enxergando com um só. E se ela enxerga com um só, né, o outro não está sendo trabalhado. Por isso que ela usa o tampão. Ela usa o tampão no olho bom e faz o olho ruim trabalhar. Então, se a gente faz isso até os 7 anos de idade, ela chega a 100% de visão muitas vezes. Então, a gente pode dar essa oportunidade para ela, porque a gente tem conhecimento para isso. Né? O enfermeiro é o cara, né? Vamos dizer assim, é a pessoa que age, que pode fazer tantas coisas boas, né, para a população, é fundamental, né? O enfermeiro é fundamental. E aí eu posso usar o cartaz de Snellen, mas eu também posso ver o óculos. Às vezes você pergunta para a mãe, ele é míope ou hipermétrope? O que ele tem? A mãe fala, não sei, porque a mãe não conhece. E se eu estou num lugar muito vulnerável, eu não sei. Mas aí você pega o óculos da criança. Ela fala assim, eu sei que o médico passou, o que ela tem eu não sei. Olha, esse óculos é um óculos de miopia. Perceba, gente, que o que o óculos da miopia faz? Ele diminui o tamanho do que a pessoa está vendo para ela enxergar melhor. Ao passo que do hipermétrope, o que vai acontecer? Ele aumenta o tamanho, olha só, para a pessoa poder enxergar de perto. Então, o míope não enxerga de longe e o hipermétrope não enxerga de perto. E essa dica não é legal, gente? Olha que legal, né? Muito boa essa dica, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, o enfermeiro pode ver se é míope e tal, por meio do óculos que a criança usa e que a mãe não sabe falar. Uma outra coisa que eu vou usar, que você vai falar, nossa, Liege, mas você vai usar o Jagger, mas esse daí é um teste para perto? É um teste para perto, mas veja bem, se ele é alto míope, se ele não enxerga aqui, eu vou dar isso aqui para ele, porque eu quero saber o quanto ele aproxima para enxergar. E sabe o que vai acontecer com o alto míope? Ele vai quase encostar no rosto para poder enxergar. E aí você vai saber o quanto essa criança tem de dificuldade, judiação, e quantos riscos ela corre numa rua, quando está internado, tá? Ela vai aproximar assim, ó, de montão, né? Bem perto do olho. Então, eu vou saber que ela é uma alta míope. E aí, quanto mais alto míope, mais risco de descolamento de retina e cegueira tem. Então, eu também posso usar a tela de Amsler, como posso usar acomodação. Então, eu uso um lápis para ver a acomodação. Olha que coisa mais simples do mundo, né? Então, eu vejo quanto essa criança acomoda. E se tiver desvio de um dos olhos, eu vou falar, putz, ela tem estrabismo. Então, eu consigo fazer outros diagnósticos diferenciais, né? Então, com um lápis, né, gente?
Então, o enfermeiro, ele usa instrumentos básicos de enfermagem, que é a observação. Então, ele pode observar como é que essa criança se comporta, né? A mãe você pode orientar a mãe e ela entender como é que se comporta. E, através de um método propedêutico, que é a inspeção, eu posso avaliar tudo nesse olho da criança. Um olho muito grande é automíope. Um olho muito grande também pode ter problema de tireoide, né? Como o olho muito próximo, estrabismo, né? Os dois olhos, né? Muito no canto interno. Então, eu vou poder avaliar, entre outros, né, gente? Porque a cabeça e pescoço, a inspeção em cabeça e pescoço, ela me dá o maior número de informações no exame físico. Né? Um dia eu quero ter essa oportunidade dessa aula só de cabeça e pescoço, e você vai ver que pelo cabeça e pescoço você consegue saber do corpo inteiro da pessoa. Né? Então, a gente tem que usar o instrumento básico de observação. Vou dar um exemplo super fácil de como você fazer observação que esse seu paciente não enxerga, ele é um automíope. Você abre a porta do quarto, eu faço isso com frequência, tá, gente? Eu abro a porta do quarto e ele aperta os olhos de lá da cama para me enxergar. Eu fiz isso uma vez com uma aluna, eu fiz isso para a aluna e aquela paciente não enxerga. Eu falei, professor, você tá... Como assim, né? Como assim, senhora sabe? A senhora nem foi lá perguntar. Eu falei, então, a gente usa a observação, a gente usa os olhos da gente para perceber o entorno, né? Então, ela me apertou, já fui chegando e perguntando, você tem problema de visão? Cadê seu óculos? Por quê? Porque se ela está internada e está sem o óculos, então a gente vai ter um risco aí que vocês vão falar para mim qual é o risco, que diagnóstico eu posso fazer quando a pessoa não enxerga, né? Então, é muito comum isso, né? Uma vez eu estava na sala de parto, a mulher estava para ter o bebê, estava no trabalho de parto, parturiente. E aí ela estava com o olho todo vermelho. E pela observação eu falei, nossa, por que seu olho está vermelho? O que você tem nos olhos? Ela falou, eu tô com a lente. Então ela era alta míope, não conseguia ficar sem a lente, ela entrou dentro do hospital com a lente e ninguém tinha percebido isso. Mas é um alto risco, por quê? Porque eu tenho que tirar a lente dela, porque o olho está ficando vermelho, vai fazer uma lesão de córnea, e se ela fizer lesão de córnea, ela está dentro do hospital, a chance dela infectar e perder essa córnea é grande. Então, eu tenho que fazer essa avaliação. Não adianta, você está numa clínica cardíaca, você cuida do coração e os olhos você não cuida? Né? Você tá lá com um idoso, você cuida do coração, do diabetes, da hipertensão, só que ele tem glaucoma e internou e tá sem o colírio. Então ele perde a visão, você cuidou do coração, mas a visão tá perdida. Então a gente tem que fazer a observação, que é um instrumento básico de enfermagem, quanto à inspeção desses olhos, né? E então são coisas básicas, né, que a gente vai precisar fazer na investigação. Eu falei 10 dados, mas eu acho que eu já dei muito mais. 1, 2, 3, se vocês contarem aqui, tem mais de 10 e eu poderia dar muito mais, porque, né, quando você trabalha com investigação, você realmente faz diagnósticos excelentes e tira o seu paciente do risco, né? Então, é muito legal, né? Então, olha só. Então, esse é o que eu tinha para falar para vocês da investigação, esses 10 dados, ok? Lembrando que no primeiro episódio a gente falou sobre a introdução, a gente deu toda a epidemiologia de como está a situação da miopia entre crianças e adolescentes. Nesse segundo aqui eu trouxe como eu faço a investigação e 10 dados para você colocar lá, e quando você encaminhar essa criança para o oftalmologista, ele vai ver todos os dados que você colocou, ele vai saber que essa criança tem problema, não será em vão, ok? Você vai encaminhar essa criança com segurança, não vai ter medo, né? Não vai ter medo e não vai ficar em dúvida, vai te fortalecer como enfermeiro. E amanhã, o que eu vou trazer? Qual o diagnóstico que você faria para esta criança que tem miopia, se ela está ou no PSF, ou se ela está na sua clínica cirúrgica, né, ou médica, ou pediatria, onde ela estiver,